Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. Uma quinta-feira muito quente no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, fez 36 graus, pelo menos a sensação térmica de 36 graus. Enquanto aqueles que estão na praia foram beneficiados, acordaram hoje bandeira verde, surpreendidos, depois daquele mar chocolatão, Marne Barcelos, do vento e tudo mais. Nós até conversamos aqui no Atualidades Pampa sobre isso, o que acontece que o mar fica chocolatão. Pois bem, o mar, nessa quinta-feira, estava límpido, transparente, cristalino, verde, maravilhoso, quente e tudo mais. Agora, para o final de semana, ninguém promete nada. Pois é. O que vai acontecer? Tem uma brincadeira na internet que mostra a foto do mar da semana passada e a foto do mar de hoje. A foto da semana passada, aqueles chocolatanos assim, quando você está na praia. E embaixo, quando você está em Porto Alegre trabalhando. Exato. Pior, né? Aí cai uma chuva agora, já volta tudo ao normal como era antes. Né? A chuva vem no sábado. A chuva vem no sábado, exatamente. O dia que o show vai estar lá. No dia que eu vou estar trabalhando. Mas será que pode ser assim, de tardezinha? Como eu vou estar trabalhando? Como eu vou estar trabalhando? O senhor prova que o senhor é egoísta. Não, eu não sou egoísta, eu sou O senhor está trabalhador. provando isso. Eu sou trabalhador. Trabalhador do Brasil. Isso. Mas para o Gustavo Vitorino é bem melhor um tempo aberto, porque ele fica lá curtindo, porque a Fio gente dental. sabe que os estúdios da Pampa, eles são todos envidraçados, as meninas passam de um lado por outro, fica perto do mar. Essa então parte assim, é legal, ó, é muito exatamente, legal essa se parte. chove, ninguém passa por ali. É verdade, é verdade. É bem melhor que faça sol. É verdade. E aproveitando, então, vamos fazer o jabá. A partir desse sábado, Boa. meio-dia, na Rádio Pampa de Porto Alegre, direto do estúdio da Pampa, em Atlântida, Projeto Verão Pampa 2018, programa Rio Grande do Sol, que esse amigo vai conduzir do meio-dia às 2 da tarde. Muitos convidados, muita gente bacana. Olha, vai estar... Major Euclides vai estar lá, o homem da brigada, que sempre leva um comandante de operações. Muitos políticos, da Operação não? Golfinho. Sempre tem alguém. Vai estar, confirmou presença hoje para mim, o Wilson Paim. Grande Wilson Paim, que hoje é secretário de Cultura de Arroio do Sal e vai estar presente anunciando uma programação super bacana lá para Arroio do Sal. Enfim, vários convidados. A gente vai ter médicos, a gente vai ter advogados, policiais, especialistas, dermatologistas, falando sobre um negócio que é assustador, viu? O segundo tipo de câncer que mais atinge o brasileiro é o câncer de pele. Melanoma de pele. E as pessoas pensam, é na pele, não dá nada. Não. Pelo contrário, e as pessoas não se examinam, não se olham para ver se tem alguma manchinha, não procuram o dermatologista. Realmente está cada vez mais frequente o câncer de pele também. Ele se torna cada vez mais frequente e as pessoas têm que ter consciência. Foi o que a Carla falou, as pessoas têm que se examinar. Tem, sabe aquela feridinha que não cura? Né? Aquela pinta que muda de cor. Que muda de cor. E depois não adianta assim, nas partes que a gente realmente vê toda hora, assim, é embaixo, na sola do pé, na mão, entre os dedos. Tudo isso é bem importante. Câncer de pele pode surgir em qualquer parte do corpo, então, olha, é sempre bom. Em qualquer tonalidade de pele, né? As pessoas pensam que, eu sou morena, não preciso passar protetor solar, já sou morena. Não, todas as pessoas aqueles precisam vincos passar. que o Chicão Tofani tem no rosto, aquelas mesmo, aquelas veretas ali. Vocês estão proibidos de falar do Chicão Tofani enquanto ele não está... Não, você sabe que ele vai perder todos esses vincos, porque ele vai fazer toda a cirurgia, diz ele que é julho desse ano agora, que ele vai tirar tudo, vai botar tudo já de novo. Foi adiado. Mas ele tá doentinho, gente, não pode falar do colega Chicão, que tá pois doente. Esse é um tema polêmico, viu? Surgiu na praça um boato. Olha, eu não sou fofoqueiro. Não, imagina. Isso que não era pra falar, né? Eu não sou fofoqueiro, mas surgiu um boato na praça de que essa coincidência da semana de recuperação do Chicão com a ausência da Magda diz que rola um clima secreto. Rola. O Chicão foi visto uma baixinha magrinha na piscina dele. Sabe o que aconteceu? É que o pai Paulinho tinha prometido alguém pra Magda até o final do ano, entendeu? Como aconteceu nada. O Chicão resolveu assumir, entendeu? O Chicão resolveu... Pra não deixar o pai Paulinho mal. Essa é a grande questão lançada no ar. Tudo brincadeira. A Magda Beatriz está de férias, curtindo férias, nem me contou pra onde viajou, mas está viajando. E o ministro da Saúde, pra não deixar o Gustavo Vitorino continuar a fofoca, Ricardo Barros foi mais um que disse que vai sair do governo Temer, sim,
mas que pretende ficar até o dia 7 de abril, que é o último dia para aqueles que querem concorrer a uma vaga ou no Senado ou na Câmara de Deputados, e é mais um que vai sair do time. Marne Barcelos, Ricardo Barros, então, anunciou exatamente isso. E no tabuleiro da sucessão, as eleições vêm aí, as pessoas já estão começando a dar algumas declarações. Foi a vez, por exemplo, do Meirelles. O Meirelles, no seu Twitter, colocou que ele só define se ele será ou não candidato a presidente da República também em abril. Até abril ele está se dedicando ao governo, à sua tarefa dentro do governo, organizando a economia, e até lá é isso que ele vai fazer. Depois é que ele vai decidir ou não. Mas o Gilberto Kassab já disse que dentro do PSD, que é o partido dele, não tem plano B ou C, Gustavo. Tem plano A, e o plano A é o Meirelles. Mas o PMDB estuda a hipótese, sim, de se aproximar do Alckmin. E o Alckmin quer o PMDB bem longe, porque a gente está vendo, né? Os ministros estão abandonando. Eu disse aqui no ano passado, em novembro, eu disse, olha, gente, a partir de janeiro, prepare-se. Vai ser uma debandada. Quem tiver algum projeto eleitoral para 2018 vai ter que ficar o mais longe possível do Temer. Porque a impopularidade do Temer, hoje, certamente é um peso que vai ser cobrado na próxima eleição. E os ministros, todo mundo quer se mandar, né? Todo mundo quer distância do Michel Temer. Esse é mais um. Olha, você sabe como é que vai ser o ministério do Michel Temer em outubro, o Mário Será que vai ter nome? Não, vai ser o copeiro, o motorista dele. Acho até que vai ser uma boa, Marne, porque daqui a pouco ele vai ter que botar um técnico. Mas ele é viril, ele é viril. Ele é viril. Não, essa do Roberto Jefferson, vou te contar. Ele é viril, ele consegue resolver Roberto todos Jefferson queria puxar o saco e acabou transformando algo... A língua portuguesa tem uma palavra que explicita com muita categoria isso. Cabotino. O que é o cabotino? Cabotino é o vaselina. Cabotino é o vaselina, Gustavo Vitorino. Então isso é uma vaselinagem, meu querido. Eu vou olhar para o senhor Vitorino e dizer, senhor Vitorino, o senhor tem um rosto apolíneo, o senhor é lindo, maravilhoso, né? Então isso eu estou sendo puxar saco dele, porque ele sabe que ele não é nada disso. Não, como assim? Pô, eu já estava até pensando aqui que eu estava bem na foto. Estava até gostando. Estava até gostando da ideia. Mas essa do Roberto Jefferson dizer que o presidente tem uma doença de homem viril... Não, essa ele podia ter vou te contar. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. A expressão puxa-saco deixou de ser figurado e virou literal, né? Acabou o tiro. Virou literal. E deve ter rido muito, que eu conheço a figura. Não, mas o Roberto Marne, tu votaria no Meirelles? Mas jamais. Como presidente da República, vou levar um susto. Não vou votar em banqueiro. Não, Meirelles não. Não, mas ele zero. Alckmin. Esse tem que pensar. Alckmin diz que vai ser o protagonista, também deu uma declaração nessa quinta-feira, dia 4, que vai ser o protagonista da união do país nas próximas eleições. Porque Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração ontem que foi meio polêmica e hoje já disse que vai apoiar Alckmin e tudo mais. E o Alckmin diz que ele vai unir o Brasil, que o próximo candidato, o próximo presidente tem que fazer exatamente essa união. Que o país está cansado da divisão e disse mais. Ele disse que não veio de nenhuma oligarquia, dinastia política e que não nasceu na riqueza, que ele é do povo. Exatamente isso que ele disse. Eu sou do povo, fui criado até os meus 25 anos de idade, estava na periferia da minha cidade natal, trabalhando junto com a população, junto com o povo. E ainda citou que venceu em 644 municípios dos 645 municípios paulistas. Só perdeu em um município. Você sabe que eu diversas vezes conversei com o governador, enquanto ele era vice-governador. Ele era vice-governador do Mário Covas, né? Ele é de uma gentileza, ele tem um fair play, de um cavalheirismo, ele está sempre... O governador, que horas o senhor pode entrar no ar? Deixa eu ver com a secretária. A secretária já liga para você agora. Daqui a pouquinho liga, olha, ele pode falar tal hora. Então, na hora, ele está esperando a ligação e fala. Não tem nenhum problema, ele é um cavalheiro. Agora, é como, não sei se foi o Vitorino ou o Chicão, estou falando que isso é o mesmo do mesmo, né? Isso é verdade. Esse que é o problema. Então, eu acho que não é uma figura nova dentro da política. O Alckmin. Não, o Alckmin é um bom nome. O Chicão é que não gosta do Alckmin porque ele acha que pode tirar votos do Bolsonaro. Mas o Geraldo Alckmin...
vamos analisar friamente. O Geraldo Alckmin é um médico, classe média, não é um homem rico, tá? Ele também não é pobre, não vem aqui pobre. Pobrinho não é. Mas é um médico de origem de uma família de classe média, trabalhador, foi eleito 4 vezes governador do estado de São Paulo. Nas 4 eleições venceu com facilidade os seus adversários. Com facilidade nas 4 eleições. O Geraldo Alckmin é um nome que, se fosse permitido ele se candidasse à reeleição, ele seria reeleito em São Paulo, porque ele se mostrou um bom gestor. Então, sabe, entre o Bolsonaro, que é uma incógnita, e que, sabe, tem umas posições aí com as quais eu não concordo, e o Lula, que eu quero ver bem longe, dos nomes que estão surgindo aí, me parece um nome coerente, um nome de centro, um nome equilibrado. Agora, claro, à medida que o Alckmin crescer na opinião pública, vai aparecer a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, então, o site UOL e a Folha de São Paulo vão partir para dentro. Porque roubou não sei o quê, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque eles vão criar coisa para burro. Porque a especialidade deles é destruir biografias, né? Aqui nos privaram de uma grande governadora, que seria a Ana Amélia, com essa estratégia. Mas eu particularmente acredito que o Geraldo Alckmin vai ser o candidato do PSDB. Agora, o primeiro passo para ele é pacificar o próprio PSDB, né, Marne? Porque o PSDB é um balé de gato, né? É unir o PSDB. O PSDB. Depois ele tenta unir o resto. Porque o PSDB é um balé de gato. É aquela cisânia, aquela coisa toda dentro do partido. Mas eu só gostaria de concluir. Então, o Alckmin, né, uma figura... Ele esteve aqui há um tempo atrás com aquele terno dele, um cavalheiro, tudo bem, desapareceu e tal, porque ele cobra muito quando a pessoa desaparece, né? Não estou mais em São Paulo, nunca mais falei com ele e tal, mas ele é uma figura fantástica, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. É muito cedo, né, para você ter uma... Tem que saber se o Lula concorre ou não concorre. Falando nisso, hoje o Marquesan, prefeito de Porto Alegre, é verdade. Né, ele enviou lá um pedido para a Força Nacional estar em Porto Alegre, um reforço na Força Nacional para o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24. Foi criticado porque não tem legitimidade para fazer esse pedido precisa ser feito pelo governador do estado e não pelo prefeito de Porto Alegre. Ele passou por cima da hierarquia, né? Ele disse que não tem problema nenhum com o César Schirmer, bem pelo contrário, que tem uma relação ótima com o secretário aí, tá, o pedido do prefeito Nelson Marquesan, que também publicou no seu Twitter, na sua página, o pedido. Só que as pessoas realmente criticaram ele durante o dia porque ele não tinha legitimidade. Mas aqui a nossa notícia, nosso destaque no sul.com.br é o seguinte: presidência pede análise sobre tropas de Porto Alegre para julgamento de Lula. A Presidência da República pediu nesta quinta-feira aos Ministérios da Defesa e da Justiça que avaliem o ofício recebido do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, pelo qual ele solicitou tropas da Força Nacional e do Exército para o dia 24 de janeiro, quando o TRF deverá julgar o ex-presidente Lula. Então, não foi negada ainda, pelo menos, esse pedido que foi feito pelo Marquesan. Não foi negado de pronto, Marne Barcelos. Mas eu acho que o que o Marquesan fez foi muito correto nisso aí. Ele está preocupado com isso, porque essas ameaças, tudo isso que estão falando por aí, essa tergiversão, sabe o que estão falando por aí, que vai acontecer isso, ou não vai acontecer nada, Fernando Henrique disse que não vai acontecer nada, ninguém vai dar bola, mas não sei o que pode acontecer, né? Qual é o problema? Porque quando alguém vê um homem fardado, né? Ou do Exército, ou da Brigada Militar, isso impõe respeito, as pessoas têm respeito, né? Quanto mais policiamento, melhor. Vamos deixar a cidade tranquila. Que dia da semana cai, o dia 24? Eu não sei. 24, eu não sei qual é o dia da semana o calendário. Que cai. Uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Está próximo. Qual é o teu aniversário? Quando é? 18 de janeiro. 18. 24 de janeiro. Então cai uma quarta-feira. 24 de janeiro. Quarta-feira. Quarta-feira. 24 cai uma quarta. Meu aniversário é quinta de 18.
Ah, é por isso que o senhor... Ele sabe tudo do calendário de janeiro. Não, o aniversário dele, está esperando os presentes. E por favor, não me veja com um presentinho, lembrancinha. Olha, é simples, mas é de coração. Não quero nada simples de coração. Olha só, tá ficando igual de tu não me deu nada no meu aniversário, então não espere nada de mim. Não sei o dia. Ai, nem sei o dia, olha só o desprezo da pessoa. Nem sei o dia. A gente dá presente para os mais velhos, para os senhores de idade. Eu sei, eu faço 14 e ela faz 15. Bom, então o senhor tem que ganhar, eu sou mais velho. Não, quando o senhor fizer aniversário. Olha aqui, ó, esse negócio do Marquesan, o Marquesan, na minha opinião, acertou no conteúdo, mas errou na forma. Ele errou de uma forma que ele não poderia errar. Porque o Marquesan tem formação jurídica, ele é advogado, embora não exerça, né? Ele é político há muito tempo, não exerce. Mas ele deveria saber que constitucionalmente ele não tem poder para isso. Só que tem uma coisa. Eu acho que ele fez de forma deliberada. Ele queria provocar barulho, ele queria provocar isso que provocou aqui e na imprensa. Jornal Nacional hoje, pode crer. O dia inteiro. Com certeza. Por quê? Burburinho. A intenção dele era muito mais Ele conseguiu? Fazer muvuca. Eu acho que não vem tropas, não vai ter tropas. O ministro Raul Jungmann, ministro da Defesa, já disse que é contrário. Que vai negar. Que vai negar, se for para ele, se for a carta para ele, vai negar, porque não tem competência. Se não for a carta, for a carta a título de consulta, ele vai negar também, porque acha que não tem necessidade. O secretário César Schirmer disse que também não tem necessidade, então o governo do Estado não vai pedir, coisa e tal. Bom, morreu aí. Acho que o que o Nelson Marquesan queria, ele conseguiu. Chamar atenção. Fazer barulho. Era o que ele conseguia e isso está claro, porque nem o secretário ele avisou, né? Não sabia de nada, passou por cima do nosso governador, ninguém sabia, só as redes sociais ficaram sabendo. Eu acho que ele pode ter errado na forma, ou errado deliberadamente na forma, mas eu acho que ele acertou no conteúdo. Eu prefiro prevenir do que remediar. Eu não consigo esquecer, há 25 anos atrás, lembrem-se os senhores, há 25 anos atrás, o cabo Valdeci foi assassinado. Foi assassinado por membros do MST na esquina Democrática. Uma foice, degolaram o soldado. E na época era uma manifestação pacífica também. Existe em direito um fio muito tênue que separa a culpa formal do dolo eventual. A culpa, quando você age com imperícia, imprudência ou negligência. O dolo eventual é quando você assume o risco de um dolo, de um dano. Você não quer provocar esse dano, mas o seu ato induz ao risco de que esse dano venha a acontecer. Eu acho, com todo o respeito que me merece o ministro Raul Jungmann e com todo o respeito que me merece o secretário César Schirmer, que eles não podem simplesmente dizer que não precisa. Eu prefiro ter homens a mais nas ruas de Porto Alegre no dia 24, porque quem está acompanhando a internet, e eu acho que essas autoridades deveriam ver, tem senadores da República incitando a população, incitando movimentos. Tem sindicalistas dizendo que vão bater, vão quebrar, que vamos arrasar Porto Alegre. Tem ameaças pessoais. Ameaça tem bastante. Ameaças pessoais, tem muitas. Então, eu acho que ou o ministro Raul Jungmann não sabe o que está acontecendo na internet, ou o secretário César Schirmer não sabe o que está acontecendo na internet, ou então estão agindo com dolo, e é um dolo eventual. Tomara que não aconteça, mas se uma tragédia ceifar outra vida, seja de policial ou seja de manifestante, essas duas autoridades devem ser responsabilizadas pela opinião pública, porque está evidente, pelas ameaças e pela convocação que está sendo feita, que está se encaminhando para um confronto muito perigoso. Muito perigoso. Eu quero dar meus parabéns ao prefeito. Ele esteve ontem aqui com o Paulo Sérgio, ele passou ali no corredor pela manhã, gravando o programa do Paulo Sérgio Pinto ontem. Ele fez uma exposição muito correta a respeito de Porto Alegre, do problema que nós estamos vivendo. Nós já estamos entrando na falência do estado do Rio Grande do Sul. Até hoje, Porto Alegre era uma cidade que razoavelmente pagava os seus compromissos, né? E hoje Porto Alegre é uma cidade falida, totalmente falida.
Hoje eu encontrei um advogado, amigo, sabe o que aconteceu com ele? Lembra que eu disse que as pessoas tropeçam na Rua da Praia? Sim. Ele tropeçou e teve que fazer uma cirurgia na perna. O advogado, já preparei a peça, já estou com uma ação pronta para ajuizar contra a Prefeitura de Polícia. Vai ganhar. E vai ganhar. Agora, quando vai receber, ninguém sabe. Esse é outro problema. Deve ser lá Duvido, os netos e os filhos dele. Duvido. Se cada um que tropeçar em Porto Alegre processar a mas ele prefeitura... teve esse problema sério. São então, várias eu pessoas. quero dar meus parabéns ao prefeito Marquesan, que ele vai dizer o seguinte, eu fiz aquilo que eu achei que deveria fazer. Solicitei, eles não mandaram, já é outro problema. Eu assumi a minha responsabilidade, o meu tempo de responsabilidade. Tomei à frente. Então, é isso, exatamente, essa é a Tomei à palavra. frente. Mas eu concordo com o Vitorino, ele fez da forma errada, ele fez o correto, a gente Mas precisa... ele nem tinha como fazer, porque na verdade ele não tem essa legitimidade. Se ele não faz dessa forma, ele não faz. Eu acho que é isso que o Marvin nem será quer dizer. visto, né? Exatamente Nem isso. será visto. O nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto já mandou vários e-mails elogiando também o prefeito Marquesan aqui no atualidades@pampa.com.br. Quero dar os parabéns ao prefeito Marquesan por tomar a frente sobre o pedido de mais segurança no dia do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse fato deixará a cidade com efetivo prejudicado, tamanho deslocamento de efetivo. Chega dessas autoridades fracas, covardes, que usam o politicamente correto para se omitir. Gestores públicos fracos e omissos matam pessoas. Bolsonaro 2018. Aproveitou para fazer a propaganda do Bolsonaro. A Isabel aqui no WhatsApp do programa concorda contigo, Carla. Boa tarde, bancada inteligente. Se o prefeito não toma uma atitude, falam. Se toma, falam também. Está certo, já que o governador não aparece nem para se explicar, diz a Isabel. Já o Marcos de Santo Ângelo diz que Marquesan só quer holofotes. Aí tem aqui um outro telespectador que não mandou o nome. E aí ele faz uma declaração bem xingando a nossa prefeitura, xingando todo mundo, né? Este lixo vem para o Rio Grande do Sul com os correligionários da mesma espécie, falando do Lula. Vem para fazer balbúrdia e seus admiradores só virão para fazer turbulência. O povo gaúcho nem está para a vinda do Lula. Tem que reivindicar a presença do Exército. Deixa eu levantar uma questão aqui sobre o Lula pediu para ser ouvido. No dia 24. Eu falei essa semana e algumas pessoas estão dizendo aí, não pode, já passou a época de ser ouvido, coisa e tal. Eu disse, não, isso é uma estratégia de defesa e ele pode ser ouvido, sim, a qualquer tempo. Existe previsão legal para ele ser ouvido também em segunda instância. Ele fez esse pedido, os desembargadores, o relator da matéria ainda não decidiu se vão ouvi-lo ou não. Ele tem dito a correligionários que, se for ouvido, ele vem a Porto Alegre. Se não for ouvido, talvez não venha, talvez venha, talvez não venha. Bom, enfim. Independente de qualquer coisa, vamos deixar bem claro. Se o Lula for inocentado, ele foi inocentado por um tribunal idôneo. Se o Lula for condenado, mantida a condenação ou ampliada a condenação, ele foi condenado por um tribunal idôneo. Vamos deixar isso bem claro agora, senão é aquele negócio, se o tribunal condena o Lula, não presta, o Moro não prestava, aí a Justiça Federal não presta e ninguém presta, só presta esse rapaz. Por outro lado, se o Lula eventualmente for inocentado, não venha se dizer, porque compraram a Justiça Federal, porque a Justiça Federal se acovardou, coisa e tal. Não. Tem que se dizer antes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um tribunal austero e é um tribunal composto por profissionais de primeira linha. Grandes acórdãos, grandes decisões são tomadas aqui no TRF4. Então vamos deixar bem claro, não são pessoas sujeitas a pressões, não vai ser barulho na rua, não vai ser ameaça de internet que vai assustar esses desembargadores. Se tiverem que condenar, tecnicamente eles vão condenar, e se tiverem que inocentar, porque é uma possibilidade, eles vão inocentar. O assunto tem que morrer aí. Seja qual for a decisão, se sabe que ou o Ministério Público Federal ou a defesa do Lula vai recorrer a Brasília. Dependendo do teor do acórdão, vai recorrer ao STJ
ou ao STF. Mas, de qualquer maneira, vamos deixar bem claro e falar isso antes do julgamento. Não vem com essa história de que o tribunal é bom se decide para mim, o tribunal é ruim se decide contra mim. Eu já disse aqui, o Dr. Thompson Flores, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é um grande desembargador, é um grande jurista, está presidindo com altivez aquela casa e está conduzindo esse momento tenso do país exatamente como se quer, com discrição e com técnica. E eu elogio esse desembargador porque eu sou fã dele. Ele já decidiu contra mim e já decidiu a meu favor em ações. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior. Exatamente. Ele é um grande magistrado. E esses 3 desembargadores dessa turma que estão julgando o Lula, tive olhando as decisões deles, são técnicos, são profissionais de primeira linha, são pessoas que têm um histórico na justiça e seja qual for a decisão que eles tomarem, deve ser ela respeitada. tem que ser respeitada. Vai ser Exatamente. respeitada e a decisão deles, já se sabe qual vai ser, né? Não se sabe ainda, Não é se só no sabe. dia. Essa que é a tá bom. realidade. Então tá bom. Não, A se gente sabe. imagina, mas não Eles se já sabe. decidiram isso aí, eles não vão decidir no dia. Não, mas tudo bem, mas é que não veio a público. Eles Olha, não mas, deram Marne, eu vou te falar o uma seu coisa. voto. Eu já vi desembargador mudar voto depois da sustentação oral. Porque vai acontecer o seguinte no julgamento. O julgamento começa e vai ser dado... o relator vai ler o relatório, ou seja, o que está sendo julgado, e vai ser aberto a sustentação oral. O Ministério Público Federal deve fazer a sustentação oral. Logo depois deve ter a sustentação oral do Ministério Público Federal. Depois, então, o relator vai proferir o seu voto. E quando que o Lula fala? E os outros 2 desembargadores. E se o Lula não for ouvido, né? Ah, sim, se ele for ouvido. Os outros 2 desembargadores depois vão proferir o seu voto. Se o Lula for ouvido, ou seja, for aceito o pedido dele para ser ouvido, ele vai ser ouvido, aí o tribunal pode ouvir antes de ser proferido o relatório ou depois. Normalmente, o relator profere o relatório e ele é ouvido. O que é o acordo? O acordo é uma sentença de desembargadores. É uma sentença de um tribunal, que é composto essencialmente por 3 partes. O relatório, o dispositivo, ou melhor, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório, o desembargador diz o que está julgando, ou seja, estamos em julgamento, o caso tal do senhor fulano de tal, acusado disso, que teve testemunho de fulano, testemunho de ciclano, o relatório é sempre o mais longo. Depois vem a fundamentação, que é quando o juiz, ou no caso o desembargador, fundamenta a sua decisão, ou seja, com base no julgado tal, na jurisprudência tal, na posição tal, na doutrina tal, nas decisões dos tribunais superiores tais e tais e tais, e partindo do princípio de que as provas tais fizeram concluir que tal coisa é assim, tal coisa é assada. Essa é a fundamentação. E a terceira parte, que é o dispositivo. O dispositivo é onde o juiz diz o que vai acontecer. Então, dessa forma, condeno fulano de tal a tantos anos de cadeia. Que ele pode aumentar, diminuir, ele pode aí ele vai dizer se condena, mantém a sentença, aumenta a pena ou diminui a pena. Ele pode reformar a sentença do Moro? Sim, reformar. Pode, assim como já fez várias vezes. Aí no dispositivo, com base em tudo isso, no dispositivo ele diz, com base, declaro improcedente, ou declaro inocente, o réu fulano de tal, para todos os efeitos legais. Sobre o julgamento, o Sérgio Goulart, aqui no atualidades@pampa.com.br, diz o seguinte: boa noite, Carla. A realidade é uma só. Todos estão com medo do Lula e vão fazer de tudo para ele não concorrer. Pois, se o Lula fez tudo isso, como dizem, então por que ele está sempre liderando as pesquisas, diz o Sérgio Goulart. E nessa linha do Sérgio Goulart... Mas eu explico por quê. Por quê? Eu explico por quê. Porque a pesquisa... Não, é o que mais aparece e a pesquisa é feita com 40%. Tem 60% que já disseram que não sabem quem vão votar. 30% sobre 40%, 60%... E ninguém fala da rejeição que ele tem, que é a maior de 50 todas. e tantos por cento. Exatamente. Então é uma piada. Essa pesquisa, agora... o Vitorino tem razão, essa pesquisa é uma piada, essa pesquisa não funciona porque é em cima somente daqueles que vão votar. Quem vota no Lula não vai mudar o seu voto. O manifesto... É 30%. É que piada é a época dos institutos de pesquisa ganhar dinheiro e agora. E as pesquisas de... elas não poderão ser divulgadas. Fazer uma graninha. É hora de fazer graninha. Não sei se vocês concordam, mas para mim a piada do dia foi esse manifesto: eleição sem Lula é fraude.
Manifesto esse que já tem 115 mil assinaturas, pelo menos até quarta-feira. Pretendem chegar a 150 mil assinaturas e quem assinou dizendo que se Lula não concorrer a uma fraude foi Manuela Dávila. E o Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque. Assim, todos de muita credibilidade. Super credibilidade. Todos isentos. Totalmente. Não, eu sou Todos adversária, eu também posso concorrer à presidência da República, mas eu quero Lula concorrendo. Por favor, né? Adversário. O que vai acontecer, anotem, eu não sei o que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai decidir, mas eu disse aqui que o Lula vai participar da eleição, sim. Vai ter uma liminarzinha amiga. Eu acho que deve participar. Sim, vai ter uma liminarzinha amiga lá, enfim. E deve participar, sabe por quê, Mário? Porque lembra aquele negócio, time de futebol? O jogador que resolveria a partida é aquele que ficou no banco. O comentarista adora jogador que ficou no banco. Aí ele dá-lhe um pau no técnico. Vitor, não tem comentarista chato, né? Como eles entendem de tudo, né? Eles jogam mais que o jogador, é impressionante. Como tem gente que entende de tudo, né? É impressionante. Comentarista que entende de tudo. Tá brincando, tu entende, mas tu sabe do que tu tá falando, não é assim? Eu também Às vezes, né? Eu posso trocar o assunto? Tem um assunto aqui muito chato. Eu só queria... Ela fez assim pra falar, por favor, deixa a moça falar. Não, é que eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp do programa do Fernando de Guaíba. Senhor Vitorino, jogo um cafezinho com o senhor. O Lula vai ser julgado e, se for condenado, Gilmar Mendes solta e vai ser eleito no primeiro turno. Se quiser conferir, é só ir na periferia. Dá 6-2 votos. É opinião, porque a gente sabe que o Lula tem uma penetração muito grande. Porque a ideia é a seguinte: a pessoa que pensa vale um voto, a pessoa que não pensa vale um voto também. O sujeito que troca o seu voto por um saco de leite ou por uma pilha de tijolo, conta um. O sujeito que lê, se informa, vê o que está acontecendo no país, acompanha o que está acontecendo no país, vale um também. Então. Quero ler aqui um e-mail de um telespectador que tem tudo a ver com isso. Ah, se eu fosse o Temer, é o título do e-mail. Não que o Temer seja santo, mas se eu fosse o Temer e, assim como ele, fosse ficar desempregado no final do ano, o que eu faria ainda neste mês? 1. Triplicaria o valor do salário mínimo. 2. Dobraria o salário do funcionalismo federal. 3. Autorizaria aposentadorias pelo INSS para pessoas com idade a partir de 40 anos, independentemente do tempo de contribuição. 4. Ampliaria para 90 dias as férias a que tem direito todo o trabalhador brasileiro. E encerraria meu mandato como presidente da República com a maior aprovação do povo brasileiro em toda a história do país. Para o bem da nação e o futuro de nossos filhos e netos, ainda bem que eu não sou o Temer. Obrigado por lerem minha mensagem, João Carlos, de Porto Alegre. Eu achei maravilhosa, exatamente. E ele foi sincero, exatamente isso. É o que o Lula faz. O Lula quebrou o Brasil prometendo uma coisa que não tinha de onde tirar, não tinha, né? E é isso que ele vai continuar fazendo, vai continuar prometendo. Aliás, a esquerda tem isso, né? A esquerda ela é sedutora, né, Marta? Populista. Você sabe, eu já disse aqui, você sabe quais são os 3 países da Europa que estão quebrados? São exatamente os 3 países socialistas, de esquerda. Portugal, Espanha e Grécia. São os que estão quebrados. O Partido Socialista Português fica num lugar chamado Ao Largo do Rato. Ao Largo do Rato? Porque o R é puxado. Né? Mas eu queria dar uma notícia aqui, que eu fiquei pasmo quando dei essa notícia na Rádio Pampa. Eu estou todos os dias a partir das 6 da manhã na Rádio Pampa. Deixa eu fazer meu jabazinho aqui. Claro. O Vitorino já fez, né? 6 da manhã, todos os dias eu estou na Rádio Pampa. Um metalúrgico aposentado, eu quero que vocês ouçam, né? Com muita atenção, porque é um dos maiores exemplos da crueldade de um maluco, chamado Mauro Sampietri, de 59 anos. Ele é suspeito de matar e assar partes do corpo da esposa na churrasqueira de casa. Nossa, ai, que horror. Voltou para a prisão depois de passar meses em liberdade. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriram um mandato nessa quarta-feira no bairro Cajuru, isso em Curitiba, aqui em Curitiba. O corpo de Dona Claudete
também de 59 anos, Sampietro, mesmo sobrenome que ele, casado, o doutor sobrenome dele, foi encontrado sem a cabeça, sem os braços e pernas no bairro Veissópolis, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em 21 de janeiro do ano passado. O pedido de prisão foi feito por meio do advogado e tem testemunhas. Ele assou que partes da esposa e comeu. E comeu isso. Ele comeu ainda. Isso, então tá aqui a informação. Marido suspeito de matar e assar esposa em churrasqueira volta para a cadeia, né? Claro que ele nega, não existe uma outra pessoa, ele nega e todos imaginam que ele vai até o fim negando. Ele só pode negar, porque com uma pessoa que faz uma coisa dessa, com a própria esposa, com um ser humano, mas assar a pessoa, colocar na churrasqueira. Eu sei que essa é uma notícia forte para dar, mas a gente tem que dar essa notícia para que as pessoas... Lembra do filme aquele Dormindo com o Inimigo? Você nunca sabe o pensamento de uma pessoa, aquelas pessoas... Sim, sim. Se ainda fosse a sogra, né? Que horror. Não, ninguém merece hoje eu passar vou ter que ir por embora. isso. Eu vou ter que ir embora. Não, Ô, Vitorino. Marli, tu não pode ir embora. Nós estamos em 4. Nós estamos desfalcados. Precisamos de todos os componentes. Ninguém pode ficar com dor de barriga, ninguém pode ficar com sono, ninguém pode ficar com dor de dente, ninguém pode ficar com nada. Ô, Vitorino, uma informação aqui do Cláudio de Juí, que estava falando antes sobre o soldado Valdeci, né? Ele disse que quem matou o soldado Valdeci há 25 anos foi Idone Bento, do MST. E disse que o irmão Dirceu Bento, 3 anos depois, foi encontrado morto em um rio na cidade de Itaquara. Aqui no... Se identificaram, tudo, mas aí foi preso, foi condenado, foi... Aqui no Atualidades, É triste aqui no isso, e-mail, eu me preocupo. tem tem também um e-mail aqui para ti. Por questões de segurança pessoal, peço que não cite meu nome no ar. Sou agente penitenciário, aposentada, e na ocasião que houve aquele ataque ao servidor da Brigada Militar com a foice, como bem disse o Gustavo, foi um ato violento. Estava exercendo minhas funções no presídio central quando o assassino foi parar lá dentro e, pior que tudo, sabe como ele andava pela cadeia? Uma imagem que jamais esquecerei. Vestimenta. Camiseta branquinha, calça jeans de marca e sandália havaiana. E no pescoço desfilava com um cordão enorme de ouro. E se realmente não houver uma precaução do poder público, a foice novamente poderá oferecer perigo. É que quem nos relata uma servidora pública, que eu não posso dizer o nome, ainda bem que no final não disse, quase disse. Porque assim, a gente sabe que as pessoas que lideram esses movimentos, se você for ver, eu acho que foi a Gleisi Hoffmann que disse, tá com medo do povo, do trabalhador. Não, o povo trabalhador nessa hora vai estar trabalhando, cuidando da sua vida. Essa turma que está lá é a turma que vive da mamata pública, que vive do dinheirinho público, que vive da coisa do Estado, do trabalhador, né? O trabalhador mesmo é que sustenta essa bagunça, essa arruaça. Fosse num país sério, olha, quer um exemplo melhor do que aconteceu com a Petrobras? Petrobras, hoje eu descobri que ela jogou o preço da gasolina lá em cima, Marli. Porque ela precisa, num prazo de 2 anos, fazer 3 bilhões de dólares para pagar o acordo lá. Nós estamos pagando a sem vergonhice que foi patrocinada pelos governos petistas. Nós estamos pagando agora na gasolina. A Petrobras criou um fundo contábil para indenizar acionista americano. E comemoraram, sabe por que isso? É porque lá tem justiça, tem lei. E a júri popular. Lá tem justiça, tem lei. Lá, diretores da Petrobras seriam condenados, se pisassem em solo americano, iriam para a cadeia, presos pelo FBI. E as sentenças da justiça lá são pesadas. E cumpridas. E cumpridas. Não é essa esculhambação que é o Brasil, entendeu? Então, eles comemoraram. Resultado, sabe o que aconteceu? As ações da Petrobras subiram mais de 22% só essa semana. Só por causa desse acordo. Agora, quem está pagando esse acordo sou eu. Nós, o senhor que está assistindo aí, que está pagando a gasolina a R$ 4,39, R$ 4,38, R$ 4,40, é o senhor que está pagando a roubalheira do governo petista que patrocinou esta barbaridade com a Petrobras. Porque foi sob o governo do PT que essa coisa desandou. Tinha no tempo do Fernando Henrique? Se tinha, vamos denunciar. Só que o Fernando Henrique está deitando falação e dando entrevista bonitinho aí, porque ele sabe que qualquer acusação contra ele agora já prescreveu.
Por isso que ele está cantando de bacaninha. Mas está longe de ser anjinho do Fernando Henrique também, viu? Então, Olha, quem está pagando é o senhor. Ontem, quarta-feira, eu quero me redimir com um telespectador que me encontrou no Zafari e veio correndo. Tu é a Carla, né? Por favor, manda um beijão para minha mãe, que ela mora em Farroupilha, não perde um só programa. Eu vou dizer para ela ficar ligada hoje. Eu disse, tá, pode deixar que eu... E ele me trouxe um papel com o nome da mãe dele e eu esqueci na bolsa ontem o papel, eu não lembrava no nome. Mas aí vai, então, espero que a dona Beth Venzon esteja nos assistindo agora. O nosso abraço especial e nosso muito obrigada por estar conosco todas as noites aqui, ligada no Atualidades Pampa e na Rede Pampa de Comunicação. O nosso telespectador Luciano Fontes diz: ai, Vitorino, que me dizes da ministra do Trabalho com causa judicial trabalhista? Não pagou o motorista, kkkk. Também é destaque no sul.com.br. Tá ali, ó. Nova ministra do Trabalho foi condenada a pagar R$60 mil por dívida trabalhista. De acordo com o juízo, o funcionário não teve a carteira de trabalho assinada e, por isso, deveria ter ganho de causa para receber gratificações como férias, aviso prévio e gratificações natalinas. A carga horária do funcionário chegava a quase 15 horas por dia, de acordo com o juiz, que condenou ela em primeira instância. Maravilha! Mas esse negócio aí... A gente não sabe bem como é que é. Essas ações trabalhistas aí, de reconhecimento de vínculo trabalhista, injustiça do trabalho, isso aí eu tenho um pé atrás com esse negócio. Qualquer pessoa não tenho nada para defender, não tenho procuração para defender essa moça, nada, coisa e tal, mas eu tenho um pezinho atrás com condenação, justiça do trabalho, esse negócio. Isso aí eu tenho um pezinho atrás porque a gente sabe que... Vamos ver se tu tem um Carla. Mas se ela tem um funcionário, não regulariza, não coloca na carteira profissional todos os encargos dele, né? Todos os encargos que ela tem que recolher, os haveres, essa coisa toda. Se ela não pode ser ministra do Trabalho, se ela não sabe aplicar a lei com um funcionário, um simples ela tem que ser o maior exemplo, né? Sim, ela teria que ser o maior exemplo. Ajuizamento na Justiça do Trabalho é comum, né? As pessoas teria, mas não teve nesse aspecto. Isso aí, o Vitorino, me deixa feliz, porque as pessoas estão atentas. Tá. As pessoas, hoje, quem comete erros, quem comete, sabe, nessa toda, no Brasil da transparência na perestroika, glasnost, sei lá o quê, imitando os russos aí, e fica fantástico isso, que já levantaram a ficha dela. Já teve um ajuizamento na Justiça do Trabalho. Nada passa batido. Nada passa batido. Agora, eu gostaria de saber por que esta idolatria para o seu Lula. Por que dizem, tecem loas, porque foi o melhor governo, porque criou mais escolas, porque criou mais serviços, porque criou Minha Casa Minha Vida, porque criou isso, porque criou aquilo, porque criou. Até quebrar o Brasil. Isso. Não preciso mais falar. Até quebrar o Brasil. O Lula fez o que esse telespectador mandou a mensagem que a Carla leu ali. Eu vou dobrar o salário de todo mundo, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ao extremo. Pronto, daqui a um ano eu sou o presidente da maior popularidade da história do Brasil. Aí quebra o país, problema de quem vem depois, né? Se tornou o presidente mais benquisto. E a Dilma que pegou esse rabo. Ela se deu mal. Eu disse, a Dilma está longe de ser inocente, mas eu avisei. As barbaridades que o Lula fez, a Dilma que ia ter que pagar, e pagou com o cargo. Mas falando em presidente, quem assumiu a presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre ontem foi o nosso amigo aqui da TV Pampa, Walter Nagelstein. E hoje eu me deparei com uma notícia bem boa. A gente fala todos os dias aqui sobre a situação, né, do centro de Porto Alegre. O Marne acabou de falar de um relato de um amigo dele que se machucou e tudo mais. E nessa sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal, acompanhado de colegas vereadores, e também abriu para a imprensa e também para os executivos, eles vão fazer uma caminhada pelo centro de Porto Alegre, uma visita que também vai ser feita no viaduto Otávio Rocha, que a gente fala todos os dias, que está numa situação terrível por causa dos moradores de rua, do lixo, da sujeira, do mau cheiro e tudo mais. E aí essa visita vai começar na rua Jerônimo Coelho, na manhã dessa sexta-feira, e vai até na Jerônimo Coelho, junto com a Avenida Borges de Medeiros, que é onde fica o viaduto. Tomara que eles consigam resolver os problemas, porque tem muitos problemas nessa região. O Valtinho eu conheço.
ele é trabalhador. Ele é. Ele gosta de trabalhar. gosta. E nós precisamos de pessoas que gostem de trabalhar. Não aquele que tem fica atitude. sentado no gabinete, com aquele ar-condicionado geladinho, 18 graus, temperatura maravilhosa. Não, ele faz. Alô, aquele no telefone. Como é que é? Alô, olá, faça isso. Não se entende nada. Atrás de uma mesa. Ser bacanão. Né? Vou dar um aumento para você. É tudo mentira, não faz nada. É um cabotino, uma palhaçada. Então, não. O Nagelstein trabalha. Eu confio no trabalho do Walter Nagelstein. Vocês vão ver quantas novidades nós vamos ter em Porto Alegre. Porque ele tem um pensamento, que é o meu pensamento, o pensamento da disciplina. Só os disciplinados vão para frente. Olha, vocês vão amar essa notícia que eu tenho para dar para vocês. Vão ficar felizes, assim, contentes com a nossa justiça. Que medo. E tudo mais. Tribunal de Justiça de Minas Gerais gasta mais de R$500 mil em lanche. Olha Isso que mesmo. maravilha. Meio milhão? Exatamente. Os juízes e os desembargadores de lá já ganham os seus 844 mensais de auxílio alimentação. Mas esse lanche é para eles não se afastarem do tribunal durante a tarde. Que absurdo. Então, eles levam um lanchinho para render melhor a tarde dos juízes e dos desembargadores. E aí a lista é a seguinte: 6.960 abacaxis, 2.197 quilos de banana prata, 240 quilos de uvas, biscoitos salgados e doces, chás, bolos, pães, 6 litros de leite, 6 mil litros de leites, 1.166 pets de 2 litros de refrigerante, mais de 2.000 litros de suco, tem também presunto de peito de peru light, tem requeijão, tem várias coisas no lanchinho dos juízes, dos desembargadores. Mas isso não foi de uma decisão desse ano, né? Essa decisão ela já é tomada há alguns anos, ao longo dos últimos anos. Já gastaram R$706 mil como previsão de gastos no ano anterior, 741 mil no outro ano, mas em 2015 eles se superaram. Sabe quanto foi a previsão do lanche dos juízes e desembargadores? 1 milhão e pouco. 1.700.000. Já chutei, mas deu, né? Não, isso é a piada do ano. Por favor, né? Não dá para levar um lanchinho de casa, que nem a gente faz. Queria saber como é que está o salário do funcionalismo do Estado de Minas Gerais. Atrasado. Como é que está o... Atrasado. Barbaridade. Porque, aliás, esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem uma história engraçada. Algum tempo atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, não lembro exatamente, teve um concurso para juiz lá, Mário. E as 2 filhas do presidente do tribunal fizeram a prova e não passaram. A divisora mandou fazer a prova. Anularam a prova. É verdade. Aí refizeram a prova e quem passou? Elas duas. As duas meninas. Que Bem maravilha, legal, né? bem legal. Mas você falou em 500 mil? 500. A Kate Middleton gastou mais de R$500 milhão em roupas em 2017. Eu acho que até pouco, saiu no Daily Mail isso. Você quanto custa um vestido de grife? Depende 30 da mil, grife. 40 mil? Depende da grife. Mas tem tu vestido sabe. que é mais caro Eu até. acho que R$500 mil por uma princesa, Eu também não acho nada você demais. divide isso aí, quanto é que dá por mês? 60, 40 mil, 30 mil reais por mês? Eu não acho um exagero, né, que ela tenha gasto tudo isso. Vamos dizer que ela usa Cartier, joias Cartier. Ainda tem joias no meio de tudo ele foi isso? composto por um vestido preto, cinza e bordô em tweed da Chanel, além de bolsa da mesma marca e joias Cartier. Só a peça principal saiu por aproximadamente 30 mil. Olha, eu chutei e acertei. Enquanto a bolsa valia 16 mil, os brincos 7.300, os sapatos fecham a conta por 3.500 reais. Nem todas as peças desfiladas por Kate, no entanto, tinham altos valores. Houve jeans Zara de 140 reais e tênis New Balance de 398. Isso aqui de Porto Alegre. Tá até Porque hoje me humilde. ligaram, mas como é que alguém vai gastar R$500 mil de roupa? Depende da pessoa. É bastante dinheiro, se for pensar, né? Mas para uma princesa uma do Reino Unido? Exatamente. Precisa estar bem apresentável. Não, às vezes ela usa até de magazine, bazar, Tá aqui. roupas assim, ela não é assim sempre com a grife. R$140. Exatamente. A Ela senhora usa que gosta bastante. Que gosta de roupas e tal, que eu sei que a senhora gosta, todas as duas são muito bem vestidas, mas a senhora gosta, inclusive,
Unidos, a senhora faz umas revendas aí e tal, né? Ai, eu vou te contar. É bazar, é brechó. Brechoseira. Deixa eu contar para vocês, então, já que o Marne chamou essa questão da Kate Middleton. A Meghan Markle, que é a noiva do príncipe, que nós até falamos no programa de segunda-feira, do príncipe Harry, que usou um vestido para lá de ousado nas fotos oficiais do noivado, um vestido com transparência e tudo mais. Ela está prestes a quebrar mais uma regra da realeza, Marne Barcelos. Após fazer o oposto do que comandam várias tradições britânicas, foi essa foto do vestido, a atriz pretende entrar no altar com a sua mãe. Essa foi a decisão dela. Ela vai entrar no altar com a mãe dela. Eu acho que o casamento deles vai ser totalmente diferente do que... Do convencional. Do convencional, da cultura, da monarquia. Acredito que vai ser chocante até. Nós estamos em 2018, as coisas têm que mudar. Tem que mudar. Um dia as coisas têm que mudar. E a pessoa que não se sentir à vontade nessa mudança dos tempos, né? Aliás, para mim o tempo não existe. O tempo não existe, essa é a invenção do homem. As pessoas que não mudarem, as pessoas vão ficar totalmente alto, totalmente fora. Não adianta você... lutar contra eu tive a mudança. Uma época de menino, de garoto, de adolescente, é totalmente diferente hoje. Os valores são diferentes. Agora, eu não posso dizer que meus valores são melhores que os valores de hoje. Não. Eram melhores. Cada época é a sua época. Cada época tem os seus ídolos, cada época tem as suas personalidades, cada época tem o seu modo de pensar. Então, isso é importante. O importante é que você consiga ser feliz e respeite as outras pessoas, porque o respeito é importante. Você não pode... Está em falta no mundo, mas é importante. Sim. A pessoa pensa diferente. Porque a pessoa pensa diferente, não presta. O que é isso? Como na política? Cada vez mais esse pensamento tem sido manifestado nas redes sociais. Pensou diferente de mim, ou a pessoa exclui, ou a pessoa xinga, é uma coisa louca que tá. O telespectador Marco de Porto Alegre mandou uma mensagem falando que a esposa do Cabral gasta bem mais do que a Kate Middleton. Anéis de 800 mil reais. Então, né? Ela tá bem. Tá bem. E desculpa. Não, tem outras mensagens falando sobre ainda o Lula. Aqui o Gustavo Júlio mandou aqui. Ainda sobre sucessão presidencial. Comentem que o sonho de Lula é usar nossas reservas internacionais para fazer justiça social. Um abraço. Tu acredita? Justiça social, reserva lá, ele perdoou dívida de países africanos lá, queimou dinheiro, né? Como é que você perdoa dívida de outros países? O dinheiro é dele. Exatamente. O dinheiro é dele. Esse cara tinha que desembarcar no Brasil, descer algemado do avião. Exatamente. E olha a história da Maria de Alvorada, que ela disse: boa noite, Jéssica. Diz pro Vitorino que não troco o meu voto, nem por Bolsa Família, nem por tijolos. Mas, durante o governo Lula, consegui comprar minha casa, meu carro. Durante esses 13 anos, minha vida ficou melhor e a dos meus filhos melhorou muito. Sempre trabalhamos honestamente. Sou muito grata a Lula. Só que, infelizmente, ele quebrou o Brasil. Só que tem uma coisa. Como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua vida agora? Porque a conta não foi que a senhora pagou. A conta a senhora está pagando agora. E, aliás, tem gente pagando a conta pela senhora também, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida quebrou. Quebrou, o cálculo atuarial não fechou. A ideia do Minha Casa Minha Vida até era boa. Era boa, mas a exemplo do antigo BNH, o cálculo atuarial foi mal feito. Aí você vendeu imóveis para pessoas que não tinham condições de pagar. Justiça social, tá bom, as pessoas não pagaram. Aumentou o índice de inadimplência, não houve realimentação do sistema. Resultado, quebrou. Minha Casa Minha Vida quebrou. Foi uma demagogia de alguém que não soube fazer algo que deveria ser sério. A ideia era boa, mas foi mal feito, foi mal executado. Ou seja, tinha uma finalidade meramente demagógica. O Bolsa Família se viu hoje mais de 100 mil matrículas canceladas e a cada vistoria que o governo faz, encontra mais e mais gente que ganha 4, 5, 6 mil reais recebendo Bolsa Família, vereador de municípios do interior, do Norte e Nordeste lá, recebendo Bolsa Família, tem gente que tem matrícula do Bolsa Família, que já morreu, outros que matrículas fantasmas, virou uma vigarice o Bolsa Família. Bolsa Família poderia pagar muito mais do que paga. O Bolsa Família poderia pagar um salário mínimo, R$ 954, R$ 957, se fosse uma coisa limpa, transparente e séria.
para gente que precisa, para pessoas necessitadas. Poderia pagar isso. E não é essa miséria que paga, porque o que ele paga hoje não é uma miséria, é uma gorjeta, é uma mensalidade para comprar voto. Olha, a nossa fotinho lá no Facebook já está disponível para vocês. E lá vai o abraço para o Gilberto Grando, a Albani Saraiva, Carlinha, sua querida, bom programa para você, sempre ligada, abraço. O Guilherme Brits, boa noite, bancada. PT e PSDB são irmãos siameses, se vota num, apoia os dois. E considerar o picolé de chuchu, por favor. A Maria Rosa diz o seguinte, adoro, mas quando a Jéssica fica por conta do WhatsApp, quem fica com o WhatsApp sempre acaba ouvindo alguma coisa. Tomando bronca. Ela não lê minhas mensagens, pelo menos dia sim, dia não, a Carla lê, mas a Jéssica não lê, eu não sei porquê. Ela pede um beijo porque ela fez aniversário no dia 29. E aí, então, lá vai o nosso grande abraço e beijo para a minha Maria Rosa. Desculpa, Maria Rosa, mas se eu te mostrar o WhatsApp aqui, eu me perco, porque são tantas mensagens, isso, eu fico meio louca. É difícil de controlar. Dona Carla, bem difícil. Eu vou ser obrigado a elogiar o Marum. O Vitorino vai tirar uma pedra, mas antes eu quero mandar um abraço para o Marco Antônio, nosso comunicador da manhã, da Rádio 104. Eu estou muito contente com o Marco Antônio, que ele está tomando água mineral sem gás. Ele tomava com gás, agora está tomando água mineral sem gás. Marcão, parabéns pela sua audiência na 104 FM. Parabéns agora. Não toma mais água com gás, agora ele toma água sem gás. Porque a água com gás ela não é boa, né? Mas voltando ao Pelo menos toma água, né? Que é o mais importante. Não é bom. O gás não é bom. Mas viu o Marum? Não, o gás O que tem a ver o nosso campeão da 104? Aliás, a Rádio 104 é a verdadeira líder de audiência. Verdade. Ele tinha É a verdadeira líder de audiência. A Rádio 104 FM da Rede Pampa. Eu vou elogiar o Marum. Estão dizendo outras coisas aí, mas não é verdade. Eu me perdi até da história do Marum, eu não entendi. O Marum, antes de virar ministro, tentou acabar com a tranquilidade do anonimato. Ou seja, ele queria criar uma lei da obrigatoriedade de serem conhecidos os nomes das pessoas que ganharam mais de 2 mil salários mínimos na Mega Sena, que vai dar 2 mil, vai dar 2 milhões de reais. Quem ganha 3 milhões de reais tem que saber quem é a pessoa. Quem é que ganhou 15 milhões? por questão de segurança. Ele disse que não interessa. Eu achei que o projeto não caminhou até agora, né? Ainda não recebeu o relatório de nenhuma das duas comissões temáticas para os quais foi distribuído. Eu acho que o Marum, nesse aspecto, eu tenho que elogiá-lo. Né? Verdade. Peraí, como é que é o negócio? Poxa, lá em São Paulo. Pediu identificação. Identificação, que as pessoas que ganhem mais de 2 mil salários mínimos... Não, mas o Marum, aí ele mandou mal. Eu concordo com o aspecto de segurança. Mas por que ele mandou mal? Eu acho que tem que se identificar o bilhete. Todos os bilhetes têm que ter um número de CPF para saber quem é o titular. Isso, todos os bilhetes. O cara vai apostar. O Zambiase entrou com esse projeto, foi rejeitado. Sim, claro. Por quê? Porque é lavanderia de dinheiro. Exatamente. Ou você pensa que o mecanismo dos anãos do orçamento mudou? Mudaram as mosquinhas, amigo. O resto continua igual. Eu senti o cheiro aqui. Ai, que horror, Marta. Durante uma ação nessa madrugada para coibir assaltos a motoristas na BR-290, que é perto da Ponte do Guaíba, um policial rodoviário federal foi alvo de tiros no quilômetro 101 da BR-290. O agente foi atingido pelos disparos de uma espingarda calibre 12. Que isso? Atingiu de raspão e isso aqui que salvou ele, o celular que estava no bolso. Mas que absurdo. Olha, nós temos a imagem ali, ó. Ele foi atingido por tiros e o celular que estava no bolso Não conseguiram identificar os bandidos? Ele ficou com hematomas no peito e braço direito. O tiro acabou sendo desviado em parte pelo celular que estava no bolso junto à manga do uniforme. Foi socorrido por uma equipe de resgate da Concepa. Foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro, onde ele acaba se recuperando. Hoje, ao meio-dia, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta nas Ilhas do Guaíba a fim de capturar, então, os responsáveis pelos tiros. Um foragido apenas foi capturado. Olha, as Ilhas do Guaíba aqui viraram um novo ponte, viu? Esses dias mataram uma família inteira ali, uma mulher e a filha, porque o marido conseguiu escapar porque eles queriam uma casa para usar de ponte. Não raramente nós estamos tendo casos de violência aqui nas ilhas. Está na hora da polícia montar uma operação e começar a dar um geral nessas ilhas aqui.
Porque se sabe que tem vagabundo, que tem ali, tem até barco, viu, para escapar pela água. Então, alô, secretário César Schieber, abre o olho, a coisa ali é bem mais complicada do que se imagina. Os assaltos dia desse, engarrafamento na ponte, pronto, é motivo de pavor, porque as pessoas sabem, engarrafou por algum motivo. A hora que vai subir a ponte, a gente já sabe que é hora de perigo. Quem está na fila esperando a ponte subir e descer, morre de medo porque sabe que ali é barra pesada. Então, está na hora de uma operação. A rodovia é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, portanto, responsabilidade federal. Mas as ilhas, o interior das ilhas ali, está merecendo um aperto da polícia. É hora de botar o setor de inteligência por ali. E a Lava Jato está investigando o filme Lula, do Lula. Filho do Brasil, né? Não acabou ainda? Quem financiou o filme, hein? Odebrecht, 12 OAS. milhões de reais custou o filme. Foi um fracasso esse filme, sabe? Foi um fracasso de bilheteria. Sabe que eu achei que esse filme seria um sucesso? Porque Os Dois Filhos do Francisco, que foi o filme do Zezé de Camargo e Luciano, esse filme foi um sucesso, né? Foi, todo mundo assistiu, o Zezé estava muito feliz e tal, etc. Aliás, o primeiro programa de televisão que o Zezé de Camargo participou foi o meu programa de televisão lá em São Paulo. Primeiro programa que ele apareceu. E rádio também, tudo eu conheço muito bem os meninos. E a verdade é a seguinte, né? Que a Polícia Federal está investigando a participação especial do Antônio Palocci também, né? Ele disse o seguinte, né? Que não iria dar nenhuma informação a respeito dessa história do dinheiro que foi levantado para fazer essa produção. Mas que estava aberto a colaborar com a justiça, como sempre a mesma coisa. O Palocci diz com aquela... Esse é outro cabotino, né? Sempre vaselinando, sempre saindo pela tangente, tangenciando as coisas. Então, mais um problema que está aparecendo contra o Lula, no caso aí o filme O Filho do Brasil. Tem um negócio na internet que virou uma farra hoje, né? A foto do Michel Temer andando de trem, né? O pessoal perguntando, o Michel Temer foi... O Michel Temer fez... Que blusinha que ele tava, né? Cirurgia da próstata ou ele fez implante de silicone? Porque o Michel Temer tá de peitinho, né? Tá, é bem justinha, gordinho. Tá coladinha. Ele tá de peitinho, Olha, peitinho, sinceramente, falta de respeito. Absolutamente, com o presidente da República. O que não... Mas ele merece respeito. Não, um cidadão viril como aquele. Mas por que o cidadão íntegro, viril, presidente, não pode ter peitinho? Pode, ele pode. Ele podia usar. Ele também pode respeitar o peitinho dele. Sim, mas eu tô... Mas eu achei tão bonitinho. Mas e o personal stylist achei dele? Será que não fala pra ele botar uma blusinha assim um pouco mais folgada? Isso, não justinha. O Chicão Tofani não tem, né? Deixa a justinha pra Marcela. Então faz... Como é o nome daquele negócio que tira o peito? Para colocar... Mastopexia ou mamoplastia? A mamoplastia coloca. E a que tira? Mastectomia. Ele podia fazer. Mas aí... Veio uma voz do além. Boa noite, Lúcia. Já te passo. Boa noite, ilustre bancada. Eu aqui em São Bernardo do Campo, não desligo da Pampa nem por um minuto, graças ao aplicativo e o site. Mando um beijo para minha vozinha, que deve estar assistindo. Adoro todos. Obrigado, Gustavo Araújo, de Cachoeirinha, em São Bernardo do Campo. Só que eu não sei o nome da avó dele. Então é a avó do Gustavo Araújo. Beijão. Muita gente aqui mandando beijo pra gente. O programa, aqui a telespectadora Karen de Erechim, diz que o programa perde muito sem o Chicão. E diz que o cabelo da Carla tá lindo. Obrigada. Manda um abraço pra minha mãe, que há anos não perde o programa. Ivone Mantovani, da La Coleta. Ali todo o sobrenome, olha aí. Tem quase 80 anos. Ela diz que vai infartar. Ivone Mantovani. Não infarta, por favor. Não contente infarta. com o nosso abraço. E a Regina de São Leopoldo diz: quero dizer que a Jéssica está muito linda com essa blusa. Muito obrigada. É um vestido. É o vestido da Lu Forte, lá de Carlos Barbosa. Mas muito obrigada pelo elogio, a Regina de São Leopoldo. E tem mensagem também para o Marne. Parabéns, Marne, por defender as causas trabalhistas. Parece que o Vitorino só olha para o próprio umbigo. Deixa eu falar com você. Você não tem que ler o do Facebook, tem que ler esse aqui, ó. É por isso que as pessoas te xingam. Eu não tô lendo do Facebook.
Facebook? É que eu faço print das mensagens, aprendi com a Carla, para eu não perder as mensagens. Se a gente lê uma por uma, fica praticamente impossível. Porque a gente se perde dentro do WhatsApp. Então a gente tira print e depois vai lendo no nosso celular. Para fechar o programa, a notícia economia. Que isso? Bolsa voltou a subir. Tá assim, bem louco. Tá, e aí, ó, só ler aqui, ó, a mensagem da Andréia. Ela disse que vai pra Atlântida nesse final de semana. Andréia Teixeira, só pra te ver. Pode passar lá no Estúdio da Pampa, vai ser uma honra receber a partir das 11 da manhã. O programa começa meio-dia, a partir das 11 da manhã eu tô lá recebendo. Como é o nome dela? Andréia Teixeira. Dona Andréia, por gentileza, olhe a circunferência abdominal do YouTube. O Temer sancionou a lei que permite capitalizar a Caixa com recursos do FGTS. Era essa a notícia que Não, é uma bem dar? melhor. Bem melhor. Eu sei qual é. O índice Bovespa subiu 0,9% hoje de novo. A Bolsa está subindo e passou dos 78 mil pontos. Da Petrobras? Mais. Quase 79 mil pontos. Sabe por quê? A combinação Petrobras, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional e Embraer. A Embraer não vai ser vendida, mas o mundo descobriu a Embraer. E o novo jato de 150 lugares, o A2... Já tem quantas pedidos propostas? até o ano 2000, não sei o quê. A Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional subiram em mais de 20% o preço do aço para a indústria automobilística. A indústria automobilística está cuspindo marimbondo de brabo. Mais de 20% de aumento aplicado a partir do dia 1º. Daqui a pouco se descobre que o senhor Michel Temer foi um grande presidente. E não foi não. Não, isso aí ele nunca vai dizer. Não foi não. O que ele fez com o preço do combustível, o preço da energia elétrica, o que ele fez com o gás. E aí? Vai baixar a gasolina no posto de combustível? Com isso, o dólar caiu para 3,23, o dólar já andou 3,40, caiu para 3,23, continua recuando lentamente, a Bolsa voltou a subir. O que isso quer dizer? Que começou a entrar dinheiro no Brasil de novo. Ou seja, as ações começaram a ser vendidas, se valorizaram e em se valorizando se tem recursos para investimento. Vitorino, ainda na área da economia, o que tu achaste dos 15 bilhões que injetaram no banco, que tiraram do FGTS e colocaram na Caixa? A Caixa é outra que está com graves problemas e o governo não quer assumir. Imagina, o GDL foi diretor da Caixa. 15 bilhões. Antes do GDL, junto com o GDL, tem aquele do Banco do Brasil, como é o nome dele, Mário? Que depois foi para o Banco do Brasil, que depois deu empréstimo para a loira, aquela de São Paulo. Depois foi para presidir a Petrobras. Quer dizer, sabe? Como é o... É os mesmos, é gente que fica colado em político para pegar esses cargos milionários. Que assumiu a Petrobras para resolver o problema da Petrobras. Antes teve o Coutinho também, que foi presidente. Aí tem o fundo de aposentadoria dos funcionários da Petrobras, também está com problemas. Aldemir Bendini. Aí também tem o fundo de pensão da Caixa também. Os funcionários pagam todo mês para ter uma aposentadoria decente. Aí o governo petista colocou sindicalista para dirigir o fundo, investir não sei quem, não sei onde, e o dinheiro está sumindo. O resultado está com problemas também de liquidez, está com problemas. Sabe, a Caixa está com gravíssimos problemas, seríssimos problemas. E olha, é um banco que tem a exclusividade de operação dos programas sociais do governo. Tem a exclusividade de operações do jogo. Só a Caixa Econômica Federal tem o jogo no Brasil. A hipocrisia brasileira, ao lado da boliviana, que também não permite jogo, é a única na América Latina. Todos os países têm cassinos, jogo liberado, regulado, imposto. Mas no Brasil não, os políticos não querem largar o osso. Porque a Caixa Econômica Federal e os jogos no Brasil, oficiais e patrocinados pelo governo, são fonte de renda, são fonte de corrupção, de tudo isso. Quer dizer, está na hora de alguém começar a dizer a verdade para as pessoas. A Caixa Econômica Federal, a exemplo do que aconteceu com outras instituições, também foi saqueada pela politicagem, pela corrupção. Você imagina, o GDL era diretor de operações... De loterias. Não era loteria, ele era diretor de operações da Caixa. Era ele que liberava, autorizava os empréstimos para as empresas. Imagina que esse cara não pegou de propina. Imagina que esse cara não fez com a Caixa. O que não tem de cabeça de boi aí. Não, e diretor da Caixa é tudo nomeado, tudo. Aí eu fico triste pelos funcionários. Funcionários de carreira, gente com 20, 30 anos de Caixa. Gente prestes a se aposentar e agora está com problema no fundo de pensão da Caixa.
O Petros também, da Petrobras, também está com problema. Quer dizer, a conta, quando eu digo que a conta que foi deixada pelos governos petistas vai levar muito tempo para ser paga, é porque vai longe isso. O nosso dinheiro do fundo está sendo repassado à Caixa para tapar rombo, para capitalizar. Ora, você só capitaliza quem tem rombo, amigo. Falando nisso e trocando isso, um amigo meu teve no Paraguai de carro. Você sabia que uma das exigências para quem entra de carro no Paraguai é ter uma mortalha? Porque se acontece um acidente, tem que colocar a mortalha em cima do corpo. Eu nunca ouvi uma coisa como essa, né? E eu fui levantar, é real mesmo, verdade. É real. Só entra com a mortalha. Na Argentina tem que ter. Na Argentina tem que ter 2 triângulos, né? A Argentina é mais ou menos parecido com o Brasil, o Uruguai também, então. Mas no Paraguai tem que ter uma mortalha. Se acontece um acidente, para cobrir o cadáver no asfalto. Eu caí duro, eu não sabia, né? Eu tô achando absurdo. Mas é verdade. A instituição lá no Paraguai. Eu vou pesquisar isso. Vai pesquisar, muito louco. Um negócio muito louco. Agora, o que eu vi esses dias no Paraguai foi o seguinte: você sabe que o pessoal do MST andou tentando invadir umas terras lá no Paraguai? Levaram bala? Não levaram a mortalha? O vídeo está na internet, mas tomaram um pau. Não, porque os meus, de quem é direito? Os teus não têm direito aqui. Ai, pimba! Baixaram o cacete, botaram tudo em cima dos caminhões, na hora, os mesmos caminhões que deixaram trouxeram. na fronteira. Botaram tudo em cima. Fronteira, tocar para lá na fronteira. Brasil. E se voltarem aqui, vão para cadeia. Em vez de apanhar, vão para cadeia. Mas nunca mais MST bota pé no Paraguai. O grande filósofo francês René Descartes, né, o homem do contraditório, o homem que deu as bases para a Revolução Francesa, uma das maiores figuras, né, da filosofia mundial e da filosofia francesa, disse o seguinte: a leitura dos bons livros equivale a uma conversação com seus autores. Conversação meditada por aqueles nos reservam, a eles nos reservam os seus melhores pensamentos. Então quer dizer o seguinte, que o que o autor, que o escritor coloca ali é o melhor dele próprio. Então você, lendo os autores, você vai conhecer a personalidade e o pensamento dos autores. Eu achei fantástico isso que eu resolvi trazer, escrever aqui a minha letra. Até eu tenho problemas para reconhecer o que eu escrevo, mas eu consegui definir e passar para vocês. Isso eu acho fantástico. Nunca deixe de ler um livro. Tenha sempre na sua cabeceira um livro. Aqui, ó. Você lê 5 páginas, tá bom. Aqui na revista Auto Esporte, que pertence à Globo, tá? Aqui eu procurei, ó, Paraguai. De acordo com o Consulado Geral, brasileiros podem dirigir no país apenas com habilitação, etc. É permitido circular pelo país por até 3 meses, mas é preciso ficar atento às possíveis pegadinhas. Segundo a Lei 5.016 de 2014 do Paraguai, além dos equipamentos exigidos no Brasil, o carro precisa ter extintor de incêndio e 2 triângulos de sinalização. O órgão diplomático diz ser necessário carregar mortalhas, o que não está especificado na legislação. Então, mais uma vez... Que negócio maluco, né? Louco, né? Não, e quando eu falei aqui do imposto do vento, só faltaram me bater. Só faltaram me bater. Olha, aquela velha história, credibilidade, gostou? Maravilhoso. Credibilidade. Falando em credibilidade, exatamente, tirou a palavra da minha boca. Falando em credibilidade, vamos falar de um dos maiores físicos da história da humanidade, britânico, Isaac Newton, né? As célebres teorias de Newton, todo mundo conhece, todo mundo estudou Newton na escola. Outra figura, aliás, é o dia do Braille hoje. Louis Braille, que era um francês e que cria a escrita Braille, aplicada até hoje. Você vê, ele nasceu em 1809 e morreu em 1852. Foi, para mim, um dos maiores gênios, porque ele não era cego de nascença, fica cego e começa a descobrir esse tipo de escrita que é o sustentáculo das pessoas que têm deficiência visual. Então, hoje é o dia dele. Quem sofre com problemas visuais, quem não enxerga bem ou quem não enxerga, né? E eu passei por um problema terrível, estava comentando com o Vitorino dias atrás,
até se preocupou muito comigo. E eu quero dizer para vocês, este homem tinha que ter uma estátua, né? Tinha que ter uma estátua, tinha que haver um reconhecimento das pessoas, porque ninguém dá bola para a visão, né? Até tem o problema. Você é casada com um oftalmo, teu marido é o Guilherme. Mas a saúde, de uma forma geral, é exatamente mas o assim. olho, sem o dedão, tu anda, tu vai embora. Agora, sem enxergar, você já pensou o camarada não poder mais ler? É horrível. É melhor ir embora, né? Partir para outra. Mas vou aos outros aniversariantes, então. O Carlos Saura, que é um grande cineasta espanhol, irmão da Carmen. Aí, o Elias Glazer, lembram dele? Faleceu recentemente, aquele velhinho bondoso, etc., não é? Que fez muitas novelas na Rede Globo. A Zilda Cardoso, atriz e humorista brasileira. O Brian David, que foi um físico britânico. O Brian Ray, cantor e guitarrista norte-americano. O Norton Nascimento. Eu conheci o Norton Nascimento no Rio de Janeiro, morreu em 2007. Ele era um galã, um negro, boa pinta, etc. Fez novelas da Globo, etc. O que aconteceu? Tinha um problema, um mal congênito no coração. Fizeram o transplante e ele faleceu. Lembra do Norton Nascimento, né? E a lindíssima atriz britânica Julia Ormond. Aliás, acho essa moça uma das mulheres mais bonitas do mundo, completando hoje 53 anos de idade. Continua bonita? Eu acho que sim, mas a senhora pode procurar Julia Ormond. Eu acho ela lindíssima, uma graça, uma graça. Rô Azevedo, aqui no Facebook. Boa noite, gente boa. Ontem visitamos o mercado público na Banca 40 e gostaríamos de ressaltar como existem comércios antigos e bem administrados em Porto Alegre. O povo tem que aprender a falar bem também, não só a criticar sem critérios. A Tânia Gonçalves, que é apaixonada pela Jéssica, ela sempre comenta, né, Jéssica? Ela diz agora, o Vitorino, vamos comemorar nosso aniversário numa festa de arromba? Você faz dia 18, eu dia 22. Tudo por minha conta. Uia! Aceitas o meu convite? Vitorino já aceitou. Claro. Feito, dia 20 então. Exatamente. Beijo pra Tânia, uma querida. Sempre manda mensagem. Agora, pra eu mim. não entendi essa pessoa que falou. Quem de nós já queimou o mercado público? Pelo contrário. Não, ela não falou nada que nenhum de nós queimamos alguma coisa. Ela disse que as pessoas normalmente criticam os restaurantes, os comércios. Que é importante elogiar e também. que é importante a gente elogiar aqueles lugares que são bons. O mercado público, eu adoro o mercado público. Tinha um bar ali em cima no primeiro andar, né? Erva de chimarrão maravilhosa, tem de carnes tudo, né? maravilhosas, de tudo. Baratas. Linguiças artesanais espetaculares. Eu tinha um amigo meu que tinha um jornal que ficou muito conhecido em Porto Alegre, chamado Crônica. Lembra do jornal Crônica, né? Luiz Osório, barão. Sei, mas eu também sou. Então, eu ia ali, a gente tomava uma dosezinha de uísque, batia papo 8 horas da noite, um lugar maravilhoso ali. Agora não tem mais o primeiro andar ali, até agora não foi recuperado, mas com certeza não foi devolvido ainda. Carla, hoje foi assumido na internet um problema gravíssimo que atinge praticamente 90% dos computadores do mundo. É uma falha de segurança gravíssima que existe nos processadores da Intel e da AMD. Para vocês terem uma ideia, esses dois fabricantes têm 96% do mercado mundial de processadores. É uma falha que foi descoberta por universitários, laboratórios de pesquisa de algumas universidades americanas e inglesas, e que identificaram essa falha como muito grave. Porque essa falha é uma falha associada ao kernel. O que é o kernel? O kernel é a plataforma, é a base do sistema operacional, que é extremamente blindada, porque é nela que estão todas as linhas de comando e especialmente as preferências, a identificação, tudo aquilo que faz com que o sistema operacional como um todo comande os aplicativos e a partir daí se tenha o desenvolvimento do computador. Por que essa falha é grave? Porque é possível assumir o comando do seu computador sem que você saiba. Depois de alguns meses de pesquisa, esses alunos se reuniram, formaram uma comissão e chamaram os diretores da Intel e os diretores da AMD para conversar, para que fosse sanado o problema. Eu não quero avançar muito para não entrar numa linguagem técnica sofisticada. O que eu quero pedir a vocês? Todos vocês que têm qualquer tipo de sistema processado, leia-se, smartphones, tablet, computador, qualquer tipo de sistema processado,
Acessem o site do fabricante e façam a atualização do sistema operacional e a atualização que é o sistema operacional que tem o kernel, né? Que é o núcleo do sistema operacional. Façam a atualização, porque tanto a Microsoft quanto a Apple já colocaram nos seus sites essa atualização de segurança que bloqueia essa porta que possibilita a invasão do seu computador. Quem tem sistema Android deve acessar o fabricante do hardware, o fabricante do celular, o fabricante do tablet ou até mesmo as Smart TV modernas que já vem com o sistema Android. Então, acessem o fabricante, façam a atualização, porque as atualizações passaram a ser disponibilizadas hoje à tarde no mundo inteiro. É muito grave essa falha. Se vocês quiserem se informar mais, pesquisem na própria internet. E existe inclusive um teste para ver se o seu computador foi invadido ou não. A possibilidade é muito remota, porque é uma falha muito complexa. Não é um garoto atrás de um computador, um hacker muquirana, que vai invadir. Mas essa falha existe e ela pode ser bloqueada por essa atualização. Vitorino, então não é só ir lá nas configurações do seu celular, em atualização de software. Isso. Tem que entrar... Não, você abre o seu celular, lá você vê a atualização do software, do sistema operacional. E aí faz a atualização. Tá, no caso, porque o seu celular não está disponível. O seu ainda não está disponível, mas vai ficar. A Apple já anunciou que vai colocar. Os Androids, por exemplo, o meu celular não sei o que é meu celular, é Motorola. Agora à tarde, ele fez sozinho essa atualização. Eu agora vou chegar em casa, vou ligar o meu notebook, vou ligar o meu PC e já vou atualizar. No escritório foi tudo feito hoje, as atualizações da Microsoft já estão disponíveis. Façam para fechar o seu computador, tá? É uma medida de segurança, porque tem gente, como é o meu caso, que tem o escritório inteiro no computador. Então, é verdade. Não, as pessoas têm a vida inteira no computador, então não corram risco. Olha o Ricardo. Boa noite, Carla e pessoal da bancada. Na opinião de vocês, qual a diferença entre um eleitor que troca o seu voto por um saco de cimento e meia dúzia de tijolos e um deputado que troca o seu voto por uma emenda parlamentar? Eu acho que o caso do deputado é muito mais grave, porque ele representa milhares de pessoas e eu não conheço nenhum deputado pobre. Já uma pessoa carente, muitas vezes desesperada, que tem a possibilidade de ter um programa social desse, um negocinho que dá uma miséria, mas para muita gente 100, 200 reais é muito importante, faz muita diferença. Então essas pessoas, eu peço apenas que tenham consciência na hora de votar. Honestamente, eu não as culpo. Eu peço apenas que elas se informem e tenham consciência na hora de votar. Agora, um deputado eu não perdoo. Até porque aí a gente coloca deputados desse nível na Câmara, trocando o seu voto pelo tijolo, ou por isso, ou por aquilo. A gente acaba elegendo essas pessoas que lá na frente também trocam o seu voto pela emenda parlamentar. O deputado que... quando você vota num deputado na troca de um tijolo, ele vai vender a sua dignidade no Congresso. Com certeza ele trabalha com essa moeda de troca. Isso o senhor pode ter certeza. Trabalha com a moeda de troca. E falando em deputado, com a confirmação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, abriu-se uma vaga na Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados. Olha que coisinha. E aí quem assume? O senhor ex-vereador de Campos dos Goitacazes, Nelson Naim, irmão do garotinho querido. E este próprio senhor, ele é mais conhecido por ter sido condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. Estupro e exploração de menor. Sim, também. Ele era dono de um bordel. Fazia parte de uma quadrilha. Ele era dono de um bordel, fazia parte de uma quadrilha. Esse cara vai condenado a 12 anos de prisão. Esse cara vai para Brasília decidir as nossas vidas. Votar a reforma da Previdência. Agora eu fico imaginando quem é que votou num troço desse. Nas audiências do processo, contra a casa noturna que ele tinha lá em 2008, 2009, ele alegou que as pessoas que reconheceram ele porque tinha um sósia dele na cidade, Então ele não fazia bosta. É muita cara de pau, É muita cara de pau. E ele disse que vai entregar, assim que ele assumir na Câmara dos Deputados, ele vai entregar aos seus 512 colegas uma cópia de todos os documentos
argumentos que ele tem provando a inocência dele. Então tá. Como é que faz o Sérgio Malandro mesmo? Como é? Glu, 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 Engraçado, os caras são contra. Engraçado, o Ministério Público se enganou, o juiz Todo se mundo enganou, se engana. o Tribunal de Justiça se enganou. Todo mundo se enganou, só ele que tem razão, que ele é um coitadinho. É absurdo isso, né? Sabe por que eu falei no Sérgio Malandro? Porque o Ministério da Cultura autorizou a captação de quase R$875 mil para a realização da turnê de um espetáculo do humorista Sérgio Malandro, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. A peça do Malandro deverá passar por 6 capitais brasileiras: Goiânia, Brasília, Natal, Teresina, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos ver para Porto Alegre. E o Chico Buarque tem a ópera do Malandro. Quer dizer, então é mais ou menos parecido. O Chico Buarque já recebeu isso. Mas eu tenho uma notícia aqui que para aqueles consumidores de álcool, aqueles que gostam de beber, realmente é um perigo. Um estudo mostra como o consumo de álcool eleva o risco do câncer. Né? A revista Nature publicou ontem, com detalhes, testes em cobaias como o álcool aumenta o risco do câncer. O INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, relaciona o consumo com maior chance de câncer na boca, na faringe, na laringe, no esôfago, no estômago, no fígado, evidentemente com a cirrose, o intestino, o cólon e reto, mama, pré e pós-menopausa. Né? O Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Cambridge fizeram análise de cromossomo e sequenciamento de DNA em cobaias que receberam altas doses de álcool. Né? Então, toda pessoa que bebe em excesso, não é a pessoa que vai ali, toma uma dose de uísque, 2 doses, toma uma cerveja, 2 cervejas. Mas o que é esse excesso? Não é beber todo dia? Beber grandes quantidades todos os dias, né? Eu conheço pessoas que exalam cheiro. Né? Você sente horrível. O cheiro da bebida, a pessoa quando sua, sai pelos poros, o álcool, você sente a pessoa tresando. Tem aquele cheiro, né? Aquele cheiro horroroso da bebida alcoólica. E essas pessoas estão praticando o suicídio, né? Estão se matando. E muitas dessas pessoas, o que me causa dó, me causa morte, me causa muita pena, é que essas pessoas não se dão conta que o alcoolismo é uma doença incurável. É incurável. Tem que procurar o médico sentar com o médico, doutor, o que eu tenho que fazer? O que eu devo tomar, né? Primeiro, a pessoa tem que se conscientizar de que ele está doente. Porque a primeira coisa que o bêbado diz, não, eu paro quando eu quero. Sim. Mentira. Não sou viciado. Mentira. Tomou a primeira dose, vai para a segunda, vai para a terceira, me dá mais meia dose, daí já, vou tomar mais uma, já estou aqui, e daqui a pouco faz aquela meleca na sua própria vida. Né, Márcia? A pessoa não acaba só com a própria vida. Ela acaba com a vida dos outros, da todos família. Quantas pessoas foram flagradas em flagrante, família sofre por causa junto. do alcoolismo? Quantas pessoas agora, no final do ano, as pessoas alcoolizadas dirigindo em alta velocidade pela contramão, a pessoa se torna agressiva. E tem um conhecido meu que diz o seguinte, olha, eu quando bebo 3, 4 doses de uísque, eu dirijo melhor. Tá bem. Eu só olhei para ele, tá bom, tá bem. Que não cara vou de pau. discutir. Não, tem pessoas, dona Carla, Frau Carla, que não dá para discutir. Não, é verdade. Eu conheço algumas. Teimosas. Eu conheço. E na linha dos vícios... Chama-se testaruda. Na linha dos vícios, a notícia está no sul.com.br, o ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson, vai produzir maconha nos Estados Unidos. Olha, mudou de ramo completamente. O ex-campeão se juntou a 2 sócios para cultivar maconha na Califórnia. De acordo com a matéria do site Blast, o rancho Tyson terá 160 mil metros quadrados, o equivalente a 22 campos de futebol. Além de plantar, vai implementar a tecnologia para reforçar o estudo sobre os benefícios medicinais da erva. Recentemente, o Estado americano legalizou o uso recreativo e medicinal da maconha. Mercado? Claro, o camarada está passando necessidade, ele não está bem, mas botou todo o dinheiro fora, gastou a sua fortuna, que ele foi o mais jovem campeão de boxe do mundo. Foi o mais jovem campeão de boxe do mundo. Eu tenho a impressão que aquele camarada que era o seu manager, né, o seu treinador lá, que era um assassino, inclusive, né, um cidadão da pior espécie, ele deve ter usado esse rapaz, deve ter tomado o dinheiro dele, né? Uma coisa, mas agora tu falaste num dos jovens mais bem pago, enfim, eu lembrei de uma notícia que saiu ontem sobre o IPTU, a dívida que tem o Ronaldinho Gaúcho, que talvez seja candidato a Senado,
milhão, de 1 milhão de IPTU não paga. Aqui em Mas Porto Alegre? candidato a Senado ele não é, não. O Assis, O Ronaldinho. o Assis, irmão dele, disse que não Diz é que ser não é. malandro, não vai ser candidato a Mas nada. onde é que ele deve se IPTU em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, Porto 999 mil está lançado na dívida ativa, está na internet. Exatamente. Dívida ativa, deve ser as propriedades dele, enfim, ele tem algumas propriedades aqui. Eu acho que ele é proprietário daquele imóvel, tem aquela casa de jogos lá na Tristeza que Um abre. imóvel lá. grande. Não, né? e Fecha, perto, não fecha, lá abre perto com do Lami liminar, também fecha com liminar. tem um campo de futebol e uma sede do Instituto, deve ser dele também. Deve ter alguma coisa do Mas passado. o dos advogado negócios aqui. disse que já fez a negociação, que ele está pagando parcelado e que ele não sabe por que o nome dele está na dívida ativa do Estado. Porque quando você faz o acordo da dívida Tem que ativa do sair. município. Do município, perdão. Quando do você de Porto faz o Alegre. acordo, assina o termo de acordo e começa a pagar, o nome é retirado. Não Pelo menos deveria, né? deveria. Não foi o caso. Ou também a gente pelo não menos sabe se deveria, realmente está ou não está pagando, né? A Gabriela aqui no Facebook, adorei, estou sempre atualizada. Sabes por quê? Porque assisto com louvor o Atualidades Pampa. Beijos a todos. Olha que amor. Sempre atualizada, porque está sempre com a gente assistindo Atualidades Pampa. Teve uma telespectadora que mandou aqui, podiam colocar a Atualidades Pampa no lugar do Jornal Nacional. Bem que podia, né? Só se for nesse canal aqui, porque no outro canal... Pessoal, acabou por hoje, mas amanhã é sexta-feira e tem mais. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela participação. Um beijo bem grande e bons sonhos. Tchau, tchau.